Olá, eu sou a professora Marília Cerqueira Leite Zeelander, do Instituto de Ciências Biomédicas aqui da Universidade de São Paulo. Eu estou muito contente de participar dessa iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, Esporte na Graduação, da Teoria à Prática. E eu lidero o Laboratório de Metabolismo e Câncer, como falei para vocês no Instituto de Ciências Biomédicas, e gostaria de enfatizar aqui a importância da atividade física, tanto na prevenção como no tratamento de doenças crônicas que têm um fundo inflamatório. Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre esses aspectos, o que é inflamação e como o exercício pode nos ajudar. No nosso caso especial, mas algo que a gente deve sempre levar em consideração, é que as doenças elas surgem não de imediato, né? Elas têm toda uma progressão que então a gente pode muitas vezes não notar quando ela se inicia, é um hábito que a gente adota, é algo que a gente deixa de fazer. E nesse contexto, a atividade física é algo que a gente deve adotar a vida inteira, seja ela recreativa, seja ela atlética realmente, mas isso é uma coisa da qual a gente não pode prescindir, a gente tem sempre que se manter ativo. É muito mais saudável a gente ter por exemplo, a gente ser um gordinho ativo do que a gente ser uma pessoa magra e inativa. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Por que isso acontece? Vocês, é claro, conhecem o termo inflamação. O que ele quer dizer, né? Inflamação, embora a gente tenha talvez uma ideia negativa, né, dessa palavra, ela é uma estratégia do nosso corpo muito necessária para resgatar os nossos tecidos, os nossos órgãos, quando a gente tem um estímulo nocivo. Quando a gente tem qualquer tipo de agressão, né, seja ela física, química, hormonal, muitas vezes os nossos tecidos do corpo sofrem e a gente tem que reparar. Então, a inflamação é um processo fisiológico que serve para isso, né? Ela repara os nossos órgãos e tecidos e garante, assim, o funcionamento do tecido. Agora, quando essa inflamação fica descontrolada, ela não é resolvida, ela não é terminada, surge uma inflamação crônica que pode se estender para o corpo inteiro, quando a gente diz então que ela é uma inflamação crônica e sistêmica. E essa inflamação crônica e sistêmica é o problema de muitas doenças que a gente conhece hoje em dia, como o câncer, a obesidade mórbida, o diabetes do tipo 2, doenças cardíacas, doenças reumatoides, doenças do sistema respiratório, doenças renais. Todas essas doenças, quando crônicas, têm um componente inflamatório muito forte. Dessa inflamação que começou ali por causa de um estímulo, mas jamais se resolveu. Então, nesse sentido, o exercício pode contribuir impedindo que a doença se instale e também no tratamento de doenças que têm como um fundo essa inflamação crônica. A inflamação, então, para se resolver, ela requer um processo ativo do organismo, do corpo. Então, não é simplesmente que existe um estímulo inflamatório, a coisa é consertada, é reparada e essa inflamação vai diminuindo. O corpo precisa organizar uma resposta a essa inflamação, uma resposta contra-inflamatória, e isso requer também alguns processos orgânicos que são bastante complexos e que foram desvendados hoje em dia, né, muito recentemente pelos cientistas. Nesse sentido, então, o exercício pode contribuir na prevenção, evitando que haja sucessivos estímulos inflamatórios, né, que aparecem no corpo da gente o tempo todo. Por exemplo, se eu tenho uma dieta que não é adequada, se eu sou sedentário, meu corpo se inflama normalmente. O exercício impede que isso aconteça. Então, usando, por exemplo, o câncer, né, o aparecimento de um tumor, a gente sabe hoje em dia que tem muito a ver com inflamação. Se a gente pegar como um exemplo mais específico ainda tumores do trato gastrodigestivo ou do trato digestório, nós temos que esses tumores eles aparecem porque existe uma situação ali local de inflamação sempre, né? E essa inflamação começa a se cronificar e pode se expandir para o corpo. E a inflamação local pode dar origem ou pode propiciar mais facilmente o surgimento de tumores. Então a gente já sabe, isso é uma coisa bastante conhecida, que o exercício físico atua na prevenção, por exemplo, do surgimento de tumores, porque ele impede essa inflamação, inclusive local.
local de acontecer. E todo mundo sabe também que o exercício é uma parte importante de uma vida saudável para impedir, por exemplo, as doenças cardíacas e outras dessas doenças que são crônicas, como também o diabetes e a obesidade mórbida. Agora, o que há de interessante também, que a gente deve observar, é que o exercício pode ser usado como tratamento. Então, ele é importante para impedir que a doença se instale, mas ele é importante também no momento em que a doença se instalou. Então, voltando ao exemplo do tumor, a gente pode dizer que o tumor está lá. Ele pode ter surgido ou não da presença de uma inflamação que o exercício teria contra-atacado se tivesse sido realizado. No momento que o tumor já está lá, esse tumor pode ser combatido e os efeitos da presença desse tumor, do câncer, podem ser combatidos também como exercício. E como é que isso é possível? O exercício em si, ele constitui um estímulo inflamatório. Então, a gente sabe que quando a gente faz atividade física, normalmente, se a gente está destreinado ou a gente faz alguma coisa diferente, a gente sente aquela dorzinha 1, 2 dias depois. Isso mostra que o exercício funciona, sim, como um estímulo que causa inflamação. Então, vocês vão me dizer, nossa, como pode ser, então, possível que uma coisa inflamatória vai ser boa para combater a inflamação? É justamente isso. O nosso corpo, quando a gente faz exercício todos os dias, se acostuma a receber estímulos inflamatórios. Em se acostumando, ele organiza uma resposta a esses estímulos. Então, qualquer outro estímulo inflamatório que vier, por exemplo, como a presença, um crescimento de um tumor em alguma parte do nosso corpo, é combatido de uma forma muito mais eficiente. Não é? Então, no nosso laboratório, por exemplo, nós estudamos pacientes que têm caquexia associada ao câncer, que é uma doença, uma síndrome, né, que acomete os pacientes em que ele perde peso muito rapidamente e involuntariamente. E ele não consegue se nutrir, mesmo que a gente forneça os nutrientes, forneça calorias, a pessoa vai perder peso. E por que isso está acontecendo? Porque essa inflamação que é promovida pela presença do câncer, faz com que os nossos órgãos e tecidos não consigam utilizar a energia contida nos alimentos, nos nutrientes. Quando a gente faz exercício cronicamente, a gente consegue restabelecer essa capacidade dos nossos órgãos e dos nossos tecidos em utilizar nutrientes e a gente para de perder peso. Então, o exercício é importante, como eu falei, na prevenção e no tratamento. Se eu pensar em outras doenças, por exemplo, doenças cardíacas também, né, extremamente importante é a realização de atividade física para prevenir que a doença se instaure, porque o coração da gente fica mais forte, né, e também depois, porque a gente precisa manter esse coração apto e a gente precisa diminuir a inflamação que está associada também à doença cardíaca. Se a gente pensar em hipertensão, né, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, ou em diabetes, quando a gente não consegue metabolizar a glicose da forma adequada, tudo isso se beneficia da atividade física diária ou pelo menos recorrente, 3, 4 vezes por semana, dependendo da modalidade que você fizer. Agora, qual que é a pergunta que então se segue, né? Que tipo de atividade é benéfica? Na verdade, toda. A pior coisa que você pode fazer é ficar sentado, estudando, só lendo e achando que com isso a sua vida está garantida. Não importa que idade você tem, porque você, mesmo jovem, vai dar início a um processo, né, de inflamação e com as dietas que a gente se senta na almofada, vai estudar e começa a comer salgadinhos, comer porcarias e isso vai instalando aos poucos esses problemas de inflamação que mais para frente na nossa vida podem se transformar nessas doenças crônicas que a gente está mencionando. Então, desde criança, desde adolescente, a gente tem que adotar um hábito de vida bastante ativo, impedindo, né, ou diminuindo a chance dessas doenças ocorrerem. E se por acaso a gente tiver essa doença, ela não é um impeditivo para a gente fazer atividade física. Ao contrário, a gente deve fazer porque nós vamos nos beneficiar muitíssimo disso. Bom, gente, então, eu gostaria de, finalmente, né, ressaltar a importância da manutenção de um estilo de vida ativo, né, para prevenir doenças, porque vocês ainda são jovens, mas também pensar, né, em tratamento se caso vocês venham a desenvolver alguma doença crônica. Vamos tentar impedir que isso aconteça, já procurando o centro de esportes que está disponível na unidade de vocês. Que tipo de esporte fazer? O que você gosta? Isso que é o importante. A gente precisa ter prazer no que a gente faz. A gente precisa ter uma vida ativa, saudável, mas com prazer.